Olá pessoal, a Gazeta do Interior realiza neste mês de janeiro uma série de entrevistas com os prefeitos eleitos e reeleitos da região de circulação do jornal. Aqui com a gente está hoje a prefeita de Potirendaba, Gi Franzotti. Gi, obrigado por ter aceito o convite do jornal. Como que você pegou a prefeitura, como que está o andamento do município nesses primeiros dias? Bom dia, eu que agradeço aqui a sua presença e a oportunidade de falar com os munícipes de como a gente encontrou a administração. Nossa primeira grande dificuldade foi a questão de não ter acontecido a transição de governo. Você se lembra, você acompanhou na época, fez a cobertura da transição de governo. Eu forneci para o prefeito, que no caso é o mesmo, no prefeito que está saindo, que saiu agora e assumiu na época. Além de fornecer todas as informações de forma detalhada, formalmente, em papel, nós fizemos uma reunião aqui no gabinete, onde esteve presente ele, a equipe dele, mais a imprensa, mais delegado, sargento, tinha até um policial, um agente da Polícia Federal, representante da OAB, da Associação Comercial, enfim, de todos os líderes aqui da nossa comunidade. E por que isso é importante? Eu, por exemplo, assumi na segunda-feira. Para eu entrar na prefeitura, a gente precisou de um chaveiro para vir abrir as portas da prefeitura. E sem noção nenhuma de nada, de quantos funcionários, onde esses funcionários estão lotados, contratos, por exemplo, importantíssimos como de medicamento, combustível, combustível importantíssimo, ambulância para socorrer uma pessoa, ela precisa de combustível. Então, você ter noção da gravidade. O pessoal, quando fala em transição de governo, muitas pessoas não pensam sobre isso. Por exemplo, eu assumi na sexta-feira, que era um feriado, então não tinha funcionalismo público. No sábado também não e domingo também não. Uma situação inusitada. Porque se você assume numa segunda-feira, terça-feira você já está com a equipe. O que aconteceu? No sábado, faltou água no buquê de flores. E aí eu descobri que nós não tínhamos funcionários, porque o prefeito tinha os funcionários terceirizados, ele tinha afastado, e que nós não tínhamos contrato com a empresa que vem dar o suporte para as bombas e tal. Então foi uma dificuldade, mas a gente teve que correr atrás, usando de inteligência, relacionamento e tudo mais, conseguimos resolver. No domingo houve um problema de esgoto entupido, que vocês imaginam o transtorno para as pessoas que estão nas imediações de um esgoto que de repente ele está entupido e começa a vazar no outro ponto, então é um problema sério. Da mesma forma, nós não tínhamos contrato com a empresa desentupidora. Quando eu saí, eu deixei esses contratos importantes vigentes pelo menos até 31 de janeiro, para que o prefeito assumisse e tivesse tempo de ou reconduzir o contrato ou fazer novo contrato. E eu, quando assumi, todos os contratos estavam encerrados dia 30 de dezembro. Então é uma situação muito difícil. E quem sofre com isso, principalmente, é a população. É duro para o gestor, mas é mais difícil ainda. Medicamentos, desculpa. Quando saí, eu deixei a relação de todos os acamados, quais medicamentos cada um tomava, todos os medicamentos de uso contínuo, e deixei uma licitação ainda em aberta para que o prefeito pudesse, nos primeiros dias, socorrer essas pessoas. No meu caso, não. Eu não tinha nenhuma licitação aberta para isso, e não tinha relação de quais medicamentos, quais... Então é muito difícil. Quem sofre? A população, que acaba tendo que esperar agora 2, 3 dias, uma semana, para que se resolva. E eu, infelizmente, não sou responsável por isso. Se tivesse me passado como eu passei, estaria tudo andando. Mas é claro que a gente está trabalhando bastante e nós vamos organizar e logo estará tudo em ordem novamente. A Gazeta já até mostrou, Gi, agora nesses primeiros dias, que vocês já visitaram obras, já fez um levantamento, já começou uma limpeza, um verdadeiro arrastão na cidade com poda, roçagem e tudo mais. E alguns equipamentos estavam até em falta, A gente até mostrou que uma roçadeira foi encontrada na casa de um funcionário. Como que está esse levantamento? Vocês já chegaram a olhar os patrimônios? Está tudo em dia? Como é que vocês encontraram essa frota e tudo mais? Então, isso está sendo feito passo a passo por departamento, Quando eu pedi para que a equipe imediatamente roçasse a cidade, a primeira coisa foi buscar as roçadeiras, E não encontramos, quer dizer, não tinha mais roçadeira no município. Foi informado que tinha uma roçadeira, mas que estava na chácara de um funcionário. E aí é claro que imediatamente pediu para buscar e para começar os trabalhos. Aí eu falei, bom, então se não tem roçadeira, deve ter um contrato vigente com uma empresa que faz esse serviço. Também não existia porque eles já tinham cancelado o contrato com essa empresa.
Mas a nossa sorte é que a população de Potirendaba é muito boa, né? E a gente conseguiu, as pessoas foram emprestando roçadeira, emprestando tratorzinho já com, né, roçadeiras manuais e a gente está aí tocando dessa forma. Quero agradecer muito e que se o nosso povo continuar assim, a gente vira esse jogo rapidinho. Gi, estamos em plena pandemia, como que você pensa, quais são as ações que você pensa para desenvolver contra a Covid-19 aqui no nosso município? Olha, primeiro a gente está fazendo alguns levantamentos de recursos que foram repassados para o município, do governo federal, do governo estadual, quanto foi gasto, como foi gasto e o que tem para gastar, se é que tem alguma coisa, né? Ou o que tem para pagar nesse sentido. Fora disso, são as ações cautelosas de cuidado, né, que a gente tem. A prefeitura, por exemplo, ela estava atendendo pela janela. Então, nós temos umas grades são lindas, com umas lanças, umas pontas, é um patrimônio nosso, né? Mas é muito difícil, né? Então, são pontas, pontas e pontas. E a pessoa, o cidadão, tinha que enfiar o braço no meio dessas pontas para entregar um requerimento, para pegar um alvará e tal. Então isso não tem cabimento. Então eu já revoguei esse decreto que existia e também tinha um decreto aí onde fazia com que a prefeitura fechasse o horário de almoço. Eu também acho que isso não é prudente porque muitas pessoas utilizam o horário de almoço para ir resolver algum problema na prefeitura. Então eu já revoguei esses 2 decretos, fiz novos decretos. Hoje a prefeitura está aberta para atender o cidadão, claro, de forma com álcool gel, com máscara, sem aglomeração, mas está aberta aí para atender e aberta inclusive em horário de almoço. Só uma outra questão, uma questão de dívidas. A Gazeta até mostrou no final do mandato do ex-prefeito que ele estava deixando uma dívida de 4 milhões, segundo o portal da Transparência. Vocês já chegaram a levantar mais alguns números? Tem mais ou menos um pé dessa dívida, como que está atualmente? De acordo com a contabilidade, tesouraria, jurídico e todos os órgãos envolvidos no levantamento de tudo isso, nós chegamos a um valor muito superior a isso e hoje à tarde nós teremos uma reunião com os vereadores, onde eu quero primeiramente apresentar para os vereadores como está a situação do município e eu pretendo que essa reunião que eu vou fazer com os vereadores aqui, nós vamos transmitir ela para toda a população, porque é assim que eu quero essa administração, o mais aberto, o mais transparente, o mais próximo do povo possível. E eu espero que a Câmara também conduza nessa linha, que todas as sessões da Câmara sejam abertas ao público, sejam transmitidas nas redes sociais, para que a população possa acompanhar. Eu penso que talvez dessa forma não chegue nesse caos que nós chegamos agora, né? Que antes de que o prefeito chegue, que a Câmara tome medidas, que a população tome medidas, para não chegar nesse caos que eu vou apresentar hoje à tarde para toda a população através da Câmara de Vereadores. Nesses 5 primeiros dias, né, da semana, vocês já têm nomeações de coordenadores, da equipe técnica que vai ajudar você a tocar o município? Como é que está? Tenho feito isso de uma forma bem tranquila, bem assim, com muito critério, não é? Então não senti aquela necessidade de chegar aqui na segunda-feira e ter que ter uma equipe montada, tal. O grande maior motivo que me dá liberdade para isso é que eu não prometi emprego para ninguém, não prometi cargo para ninguém, então eu tenho tranquilidade para ir nomeando de acordo com capacidade técnica, de acordo com o nível, né? Quais os critérios para você contratar? Precisa ser pessoas que eu confio, precisa ser pessoas honestas, porque eu sempre disse para a população de Potirendaba, e se a população de Potirendaba tivesse sido mais atenta a isso, talvez nós não estivéssemos nessa situação que eu vou apresentar agora. Não tem jeito de uma pessoa na vida pessoal não honrar seus compromissos, não ser organizada e depois na vida pública falar que ela vai ser, não. Então não adianta eu contratar pessoas que na vida pessoal tem problemas, que na vida pessoal não está organizada. Provavelmente a chance dela não ser organizada aqui, de não dar conta aqui, que aqui o trabalho ainda é muito maior, os números são maiores, a chance dela não dar certo aqui é enorme. Então, por isso que a gente está contratando com bastante calma, bastante critério. Eu estou ouvindo os funcionários de cada departamento, ouvindo as demandas de cada setor e daí a gente vai aos poucos contratando, nomeando e organizando a equipe. Gi, talvez uma das perguntas que a população mais gostaria de saber a resposta é a questão das obras que estão
que vocês pegaram abandonadas, né, inacabadas, inclusive com placas de patrimônio já até declaradas entregues sem estarem concluídas. Como que vocês estão vendo essas obras atualmente? Muito importante essa pergunta e muito bom que a população entenda a diferença de, por exemplo, eu consegui a obra do Poço Profundo. Por questão de prazo, de tempo, de liberação do governo federal, eu comecei essa obra no final do meu mandato, não é? Então não deu tempo de eu terminar, mas não por ineficiência do governo. Como, por exemplo, me parece, ainda vou me certificar, que tem uma obra ao lado do ginásio de esporte, uma quadra de futebol society, me parece que ela está inacabada, mas ali é uma verba, né, do governo do estado. Quando eu deixei o Poço Profundo, era uma verba do governo federal. Então eu deixei a obra inacabada, mas com 800 mil em caixa, que era vinculado para aquilo, não era recurso próprio, dinheiro do município. Era recurso do governo federal que só podia ser usado naquilo e o dinheiro estava na conta corrente. Isso é uma situação. Você concluir uma obra iniciada, no caso, se essa quadra de futebol society, não, porque me parece que ainda tem mais algumas coisas. Se tem o dinheiro em conta, que é um dinheiro vinculado, é um dinheiro do estado, não é um dinheiro do município, que só pode ser usado naquilo, é uma coisa. Então eu vou terminar, se tem o dinheiro lá, que eu ainda não tenho isso na mão, mas me parece que existe essa situação. Outra coisa é você iniciar uma obra numa praça, numa rodoviária, em outros lugares, com recurso próprio, com dinheiro do município, sendo que não existe esse dinheiro, ao contrário, existe uma dívida altíssima. Então, como que eu vou dar continuidade em uma obra que não tem um recurso nem estadual nem federal, uma obra que é para ser feita com recurso próprio do município, onde o município não tem esse dinheiro? E obras aí que somam mais de 3 milhões de reais, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que está sendo feito eu não posso fazer, o que eu pude fazer na praça foi limpar, vocês viram que houve a remoção de entulho, de terra e tal, lavamos todas as imediações, estava muito ruim, tentamos colocar um pouquinho de guia na lateral para que a terra vermelha não desça toda vez que chove, que as donas de casa reclamam, com toda razão, os comerciantes reclamam, que em frente ao comércio fica tudo sujo. Tentamos colocar, mas eu não posso fazer mais do que isso antes de. Está correta essa licitação? As medições, o que foi pago para essa empresa até agora, está correto? O que falta fazer ainda que foi contratado com essa empresa? E existe dinheiro em caixa para a continuidade da obra? Eu preciso de tudo isso para eu poder mexer. Antes disso, eu não posso mexer em uma lâmpada, eu não posso mexer em uma florzinha, em nada ali, até ter isso na mão. E isso vale para a rodoviária, isso vale para as outras obras todas que estão, represa e tantas outras obras aí que a gente vai tendo conhecimento de destacamento da Polícia Militar, começou uma reforma, não terminou, não sei o que foi feito até agora, o que precisa ser feito, tudo recurso próprio, se não tem recurso nem para pagar a folha de pagamento, não tem dinheiro nem para pagar o salário dos funcionários. Então a gente tem que levantar tudo isso. Inclusive, os funcionários comissionados do mandato dele também não foram pagos pelo que a gente apurou, né? Por ele. Né? Olha, tem uma situação inusitada aqui que eu nunca vi isso. Desde a época do Zé Luiz, que eu participei com o Zé Luiz 12 anos, mais 8 anos meu, mais os 4 anos do Dr. Carlos, eu nunca vi uma situação como essa, onde ele pagou a rescisão dos funcionários, os cargos em confiança, ele pagou em cheque sem empenhar. Eu nunca vi isso. Todos nós sabemos, né, que todos os envolvidos, todos nós que ocupamos cargos públicos, nós sabemos que absolutamente nada pode ser pago sem que seja empenhado. E isso aconteceu. E fora isso, esses cheques, não sei, por motivos diversos, estão voltando. Então o funcionário foi lá e o cheque está retornando para a prefeitura com inconsistências. E a gente está levantando tudo isso. E eu quero deixar claro para os funcionários que não tenho nada pessoal, não tenho... Assim como eu paguei todos os funcionários que trabalharam comigo, eu gostaria que o prefeito em exercício passado tivesse pago também, porque quem trabalha merece receber, independente se trabalhou comigo ou se trabalhou com o prefeito anterior. Então eu não tenho nada de pessoal contra os funcionários, se eles não estão recebendo, a culpa não é minha, porque os meus eu paguei tudo certinho, não voltou nenhum cheque, não aconteceu nada.
Então a gente, na medida do possível, vai tentar resolver, mas são todos problemas que não foram criados por mim, eu estou chegando agora. Gi, chegando ao fim da nossa entrevista, então, gostaria, evidentemente, acreditamos que o começo seja tomar ciência e análise de todos esses números, né, o primeiro foco do mandato. Mas o que você poderia destacar nesse primeiro ano, pelo menos, qual que é o principal foco do mandato da Gi? Não tem outro jeito, né? É levantar as obras que estão paradas, fazer o possível para dar continuidade, para terminar. Me incomoda muito ver essa rodoviária no centro da cidade, desse jeito que está aí. Me incomoda ver a praça sem terminar. Mas assim que eu tiver as condições legais para dar continuidade, o dinheiro, né? Porque a gente não adianta, não tem como que você assume uma obra com recursos próprios sem ter dinheiro para fazer, sem ter recursos para fazer. Não é a mesma coisa que na sua casa, você assume lá, né, com seus familiares de comprar, fazer, e não tem dinheiro para isso, né? Então é pôr a casa em ordem, saber o que está em andamento, o que pode dar continuidade ou não, pôr a folha de pagar dos funcionários, né, o salário dos funcionários em ordem. Eu sempre gostei de pagar até o 5º dia útil. Esse mês já não foi pago e provavelmente o mês que vem também não, porque na medida vai jogando um mês para o outro. Então eu quero o mais rápido possível tentar organizar para que a gente consiga pagar novamente. Pretendo colocar as aulas, né, retomar as aulas com todos os cuidados, mas que as nossas aulas com as nossas crianças continuem e retomar a vida normal da cidade, que a gente trabalhe e que o comércio possa, né, desenvolver, trabalhar, as indústrias possam desenvolver, trabalhar, que a nossa imprensa tenha acesso a todas as unidades públicas aqui, que ele possa fazer o trabalho, que a Câmara de Vereadores, você vê, já estou chamando eles para conversar aqui, que a gente tenha assim, informação, que eu esclareça todas as dúvidas para a Câmara, que a Câmara, quando tenha dúvidas, converse comigo, com o terceiro setor, já pedi para que seja analisado, aí me parece que está em atraso o repasse para Vicentina, PAI, Hospital, e tentar regularizar o mais rápido possível, enfim, trabalhar em unidade com todos os setores do município. Tive o prazer de ter os líderes religiosos no meu gabinete já essa semana. Eles desempenham um trabalho importantíssimo junto à comunidade e eu preciso muito do apoio da população, né? Eu ouvi muito uma expressão que era volta guerreira, né? Mas eu agora voltei, só que se eu não tiver aí o meu exército, a minha equipe, que é o povo me ajudando, para a gente botar tudo isso em ordem o mais rápido possível, vai ser muito difícil. Então eu conto e preciso do apoio de todos vocês. Tá certo, Gi. Muito obrigado mais uma vez por ter recebido a Gazeta. Boa sorte no seu mandato. De Potirendaba, Luiz Aranha, Gazeta do Interior.